joy to the world. Nós lhes damos as boas-vindas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e hoje nós vamos falar de conselhos bíblicos para a aplicação na nossa vida conjugal. Essa série 7 que iniciamos hoje é muito importante para a aplicação prática, principalmente nesses tempos difíceis, com as crises e os conflitos no casal que ocorrem em função ou como consequência da pandemia. E aí vamos tratar, depois da introdução, falar de 4 casais bíblicos que exemplificaram como vencer os problemas no casamento. Muito bem. Então, eu quero começar em oração. Pai amado, em o nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe damos graças pelo privilégio de estarmos ministrando a sua palavra, orientando os casais, orientando as famílias. Isso, Senhor, é uma bênção. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos ouvintes e cada vez mais, Senhor, traga pessoas para poderem se beneficiar das orientações que nós damos aqui sobre o relacionamento conjugal, tudo com base bíblica. Então, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela maravilha da sua presença, da presença do seu Santo Espírito entre nós. Te pedimos que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para que tudo que se fale aqui, tudo que se comente aqui, seja realmente bíblico e que a gente possa, com isso, glorificar a Ti, Senhor. Te agradecemos uma vez mais no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, nós vamos tratar hoje de conselhos bíblicos para a aplicação na nossa vida conjugal. Então, a pergunta que vai ser para reflexão é esta: como ter um casamento abençoado de acordo com a Bíblia? Como ter um casamento abençoado de acordo com a Bíblia? Nós sabemos, primeiramente, antes de entrar nas respostas, nós sabemos que todos os casais passam por momentos ruins durante o casamento. Quando homem e mulher passam por essas situações difíceis, eles dificilmente pensam em olhar as Escrituras para procurar ajuda. Muitos vão discutir até ambos ficarem exaustos, outros poderão procurar conselho nos exemplos do mundo, com pessoas que não têm base bíblica para ajudar, mas o Senhor sempre nos ensina que, nos momentos difíceis, nós podemos procurar e encontrar conselho nas Sagradas Escrituras. Meus amados ouvintes, é nas Sagradas Escrituras que nós encontramos resposta para os nossos problemas da vida diária. Então, nós vamos começar destacando 7 passos para nos mantermos felizes e abençoados no casamento. Primeiro passo: mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Segundo passo: menos fantasia e mais alegrias. Às vezes a gente fantasia
os nossos sonhos ou os nossos desejos com coisas que vão muito fora do plano de Deus para a família. E, na verdade, quando a gente usa dessas fantasias, o que acontece? Muitas e muitas vezes nós somos mal-sucedidos, né? E para que nós possamos viver mais alegremente e de forma abençoada o matrimônio, primeiro nós temos que manter a fé e, segundo, acabar com as fantasias, com os sonhos ilusórios. Terceiro passo é dividir tudo, né? Dividir tudo. Tristemente, eu conheço famílias que o marido trabalha, a mulher trabalha e eles não dividem nada. O dinheiro que um ganha, ele usa, o dinheiro que o outro ganha, ele usa. Muitas vezes, o marido é que mantém a casa e a mulher usa o dinheiro que ela ganha para outras finalidades pessoais. Mas a palavra de Deus, quando diz que nós, com o casamento, nós nos transformamos em uma pessoa, isso aí, uma das implicações disso é a gente dividir tudo. Quarto passo é nos conhecermos melhor. Nos conhecermos melhor, ou seja, nós conhecermos a nossa esposa melhor e as nossas esposas nos conhecerem melhor. Outra coisa que acontece na prática é que muitas e muitas famílias, muitos casais, né, trabalham, ficam ocupados a vida inteira dentro de um propósito supostamente de garantir, entre aspas, a vida para os filhos, a educação dos filhos, etc, 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 e acabam não se conhecendo verdadeiramente um ao outro porque só se encontram à noite. Durante o dia estão trabalhando. E a pandemia trouxe consequências desastrosas, porque a pandemia impôs que muitas pessoas trabalhassem dentro de casa ou que ficassem dentro de casa, convivendo no minuto a minuto com o seu cônjuge e, obviamente, pelo fato de não se conhecerem mutuamente, né? O que aconteceu? Saiu faísca, conflitos apareceram, desgastes enormes, porque não se conheciam verdadeiramente. Muito bem, o quinto passo é: leve a sério as brigas quando necessário. Levar a sério as brigas? Ora, a briga é algo que tem que ser levado a sério não para ela seguir como meio de batalha, mas tomar a sério no sentido de eliminar as brigas, eliminar as discussões, eliminar tudo que é desgastante no relacionamento conjugal. Então, quando se fala de levar isso a sério, é a gente abolir definitivamente tudo que é motivo de briga, de escândalo, de desgaste. O sexto passo é cultivar a intimidade. Quantos e quantos casais têm relacionamento sexual, mas do ponto de vista conjugal, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, não tem nenhuma intimidade. A intimidade é algo mais profundo do que simplesmente dizer eu te amo, do que simplesmente ter paixão, porque a paixão não é amor, ou de simplesmente ter relacionamentos sexuais para satisfazer a carne, mas intimidade mesmo não existe. Intimidade é algo que implica em a pessoa ser honesta, a pessoa ser sincera, a pessoa não fazer de conta, a pessoa não fechar os ouvidos um para o outro, porque quando a gente passa por cima das coisas e fica no nível da superficialidade, nós jamais vamos alcançar a intimidade. A intimidade é quando um está agoniado, quando um está triste, o outro acudir, e assim vice-versa. Isso é que é intimidade, é assistir, é ajudar, é contribuir para
simplificar a vida do outro e contribuir para que o relacionamento se aprofunde ao nível do íntimo de cada um. E o 7º passo é procurar crescer juntos. Procurar crescer juntos em todos os sentidos. Procurar crescer juntos não é somente do ponto de vista profissional. Minha mulher conseguiu um ótimo trabalho na profissão dela. O meu marido conseguiu um sucesso na sua carreira de trabalho. Isso não é crescer juntos. Isso é egoísmo, em que cada um, isoladamente, eles buscam o seu sucesso, entre aspas, buscam as suas vitórias, mas não de maneira a crescerem juntos. Quando se fala de crescer juntos, implica no crescimento espiritual, implica no crescimento emocional e psicológico. Então, para que possamos ser um, é preciso de haver intimidade, é preciso de um conhecer muito bem o outro e procurar seguir a meta de viver juntos. Esses são os 7 simples passos para se buscar uma situação de glorificar a Deus no nosso relacionamento, muito além de satisfazer os nossos desejos ou sonhos pessoais. Meus amados irmãos, todos os casais passam por momentos ruins durante o casamento. Isso não é novidade. Quando homem e mulher passam por essas situações difíceis, eles dificilmente pensam em olhar as Escrituras para procurar ajuda. Meu amado irmão, minha amada irmã, as Escrituras trazem solução e conselhos para todo tipo de problema na vida. Para os assuntos de ordem financeira, para os assuntos de ordem sexual, para os assuntos de ordem emocional, a Bíblia traz ajuda em todos os sentidos da nossa vida. O que é preciso é de nós estarmos abertos e honestos a nos submeter à orientação do Senhor. Nessas crises, nesses momentos ruins do casamento, muitos vão discutir até ambos ficarem absolutamente exaustos ao ponto de querer desistir. Outros casais poderão procurar conselho nos exemplos do mundo, se mirarem em relacionamentos conjugais de pessoas que não são cristãs e apreciar aquilo como algo muito bom para o casal, o que não corresponde ao propósito do Senhor no relacionamento da família. Mas o Senhor sempre nos ensina que, nos momentos difíceis, nós podemos procurar e encontrar os conselhos nas Sagradas Escrituras. No mundo você vai encontrar um monte de conselhos para a destruição do relacionamento, né? Por exemplo, um casal que desesperadamente curte, sair, viajar, passear, usar o dinheiro para as coisas agradáveis, entre parênteses, e curtir a vida, isso aí não é vida espiritual. Isso não é viver a vida conjugal de acordo com o plano de Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre amar o nosso cônjuge? A Bíblia Sagrada, além de um livro com ensinamentos importantes, é também a história de pessoas como eu e você. História de pessoas como eu e você. E essas pessoas, né, elas passaram por momentos de alegria, os personagens bíblicos, mas também por momentos de grande aflição. Ao ler as suas histórias, ao analisar as suas histórias que estão escritas na Bíblia, nós podemos aplicar aquilo que é de testemunho, seguindo a orientação divina, nós podemos ali testemunhar, nós podemos não só aplicar as instruções
do que aconteceu na Bíblia com aqueles personagens, mas também selecionar o que é de acordo com o que Deus nos manda. Então, aí sim, na medida em que procuram a história dos personagens bíblicos, aí certamente, como exemplos, vocês vão encontrar lindas soluções, como é o caso de Maria e José. Você imagina a situação de Maria e José, em que Deus tinha um plano para executar na vida deles, principalmente Maria, né? E ela ficou grávida sem ter nenhum relacionamento conjugal com José, e no final das contas, o que aconteceu? Ela certamente se envergonharia, ele também, de mostrar a situação de uma gravidez fora do casamento, né, que seria escândalo mediante o julgamento do povo. Então, a história de José e Maria é uma história de fé. É uma história de profunda fé e de profunda obediência ao que Deus mandou fazer. Quanto à história de Adão e Eva, a história de Abrão e Sara, a história de Isaac e Rebeca, a história de vários outros personagens, esses são exemplos de casais bíblicos que viveram tribulações, sem dúvida, que o casamento foi testado e muito testado, e podemos aprender com a história de Adão e Eva, Abrão e Sara, Isaac e Rebeca, José e Maria. Então, primeiro vamos ver o que se pode abordar a respeito da vida do primeiro casal. Adão e Eva devem ser as pessoas mais conhecidas na Bíblia. Todos já ouviram falar deles, mas será que sabemos o que realmente se passou com eles como casal? Eles foram criados por Deus e lhes foi dado um jardim para cultivar e cuidar. Viviam em perfeita harmonia com Deus e a união entre eles era perfeita. Eles eram felizes porque não tinham pecado. Não sabemos quanto tempo passou, mas um dia eles quebraram um mandamento e foram expulsos daquele jardim do Éden. Imagina, foram expulsos do lugar onde eles viviam uma vida de pureza, onde eles viviam uma vida de perfeita sintonia, porque o Senhor ia estar com eles, o Senhor Deus ia estar com eles todas as tardes. Agora, o mundo antes era perfeito, enquanto eles obedeceram a Deus, pois eles tinham tudo o que desejavam, mas passaram a ter de sofrer as dores da tristeza e as dores do seu amor, né? Por quê? Porque eles desobedeceram. Ao desobedecerem, eles tiveram que lutar e mostrar suor nos seus rostos, né, para poderem ter o pão diário, o que comer. Ou seja, Adão e Eva, estes, por causa do pecado da desobediência, perderam a presença do Senhor e foram expulsos daquele lugar maravilhoso. Muito bem, esse aí é o primeiro caso, né? A lua de mel tinha acabado. Poderia ser, a história deles poderia ser uma história até triste, mas uma advertência foi dada a Eva que existiria inimizade entre a sua descendência e Satanás. E que, apesar dele ter o poder para tentar, Satanás ter o poder para tentar, ainda assim, a descendência de Eva teria poder para resistir estas tentações. E, no entanto, não foi isso que aconteceu, porque
o que afetou a descendência dela, os descendentes dela, né, foi a desobediência dela em relação àquilo que Deus havia mandado de não comer daquela árvore do fruto proibido. Essa promessa e tudo o que aconteceu depois da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden foi apenas possível porque eles se mantiveram unidos, mesmo quando as grandes dificuldades chegaram. Olha só, hein? Eles se mantiveram unidos, mesmo depois que as dificuldades chegaram. Eles passaram de um estado de grande felicidade para uma situação em que a tristeza poderia ser constante e, apesar disso, mantiveram-se juntos. A coisa que mais tenta, a coisa que pode mais tentar um casal é desobedecer o mandamento de Deus de não trair, desobedecer o mandamento de Deus de amai-vos uns aos outros, desobedecer tudo aquilo que Deus fala para não fazer. Então eles passaram de um estado de grande alegria para uma situação em que a tristeza poderia ser uma constante e, apesar disso, mantiveram-se juntos. Coisa linda, né? Mantiveram-se juntos a despeito de já estarem cansados das bênçãos de viverem lá no Jardim do Éden. No entanto, continuaram juntos. Reflitam sobre isso. Pecaram? Sim, pecaram. E Adão não pode se isentar de dizer que ele não comeu, que ele não era responsável e jogar toda a culpa em cima de Eva, porque, na verdade, quem desobedeceu foi ela, mas ele estava com ela. Se ele estava com ela, ele pecou por omissão, porque ele deveria ter dito a ela, ou lembrado a ela, de que não deveria comer do fruto proibido. Então, as perguntas que nós colocamos sempre são perguntas para a nossa reflexão. A questão de ser obediente a Deus e de viver o Evangelho é um alicerce na sua relação? Eu te pergunto, meu amado ouvinte e minha amada ouvinte. A questão de ser obediente a Deus e de viver o Evangelho é alicerce na sua relação? Certamente sim. Nós temos que orar ao Pai e pedir a Ele perdão todas as vezes que nós caímos. De que forma homens e mulheres podem ajudar o seu cônjuge a se tornarem melhores no seu papel no casal? Então, isso é uma coisa muito séria. É ser obediente a Deus e viver o Evangelho como o fundamento da nossa relação. Então, a pergunta agora é: de que forma homens e mulheres podem ajudar o seu cônjuge e se tornarem melhores no seu papel dentro do casal? Melhores como cônjuges, melhores como pais, melhores como amigos e também como homem e mulher serem tementes a Deus. Como que isso aí pode ajudar a homens e mulheres a viver de acordo com o plano de Deus? E a outra pergunta para a nossa reflexão: o que pode ser feito para evitar lançar as culpas dos seus problemas no seu cônjuge? Coisa mais comum entre os cônjuges é encontrar sempre quem foi o culpado, culpar a esposa ou culpar o marido, quando, na verdade, eles dois, juntos estando, eles contribuíram para o descumprimento daquela regra, daquele mandamento. Então, o que aprendemos com a história de Adão e Eva e que deve ser aplicado no nosso casamento, amados ouvintes? O quê?
aprendemos com a história de Adão e Eva que deve ser aplicado em nosso casamento? Orem, peçam a Deus e conversem com o Senhor, e Ele vai lhes mostrar como você, amado irmão e amada irmã, como você pode tirar das lições que Adão e Eva deixaram, como você pode tirar alguma coisa que sirva para a sua vida. Depois tem a história de Abrão e Sara. Aí tem um tópico dentro da história deles que é o assunto da obediência a Deus. A história de Abrão também é conhecida. Abraão é um dos personagens bíblicos que demonstra grande obediência aos mandamentos de Deus. E o Senhor profetizou a Abraão que ele seria pai de todas as nações da terra. Em todos os momentos, Sara o amou e esteve com ele. E a sua fé o apoiava. Sobre a história de Abraão e Sara, o amor esteve com eles e a sua fé hoje. Então, agora vamos ver mais. Como é que vocês estão unidos no seu casamento? Se vocês verem a história de Abrão e Sara. Essa história de Abrão e Sara é muito conhecida. Abrão é um dos personagens bíblicos que demonstra grande obediência aos mandamentos de Deus. E o Senhor profetizou a Abraão que ele seria o pai de todas as nações da terra, como eu falei antes. Em todos os momentos, Sara o amou e esteve com ele, e a sua fé o apoiava. Agora, sobre a história de Abraão e Sara, eu quero fazer algumas perguntas para você refletir sobre como aproveitar estas perguntas na sua vida. Primeira pergunta: vocês estão unidos no seu casamento? Seja nos seus objetivos pessoais e nos seus objetivos como casal? E, acima de tudo, apoiam um ao outro no cumprimento dos mandamentos do Senhor? Para os homens, na altura de tomar decisões importantes que afetam o casal, você conversa com a sua esposa para juntos chegarem a uma conclusão, ou vocês simplesmente desistem? Para as mulheres, como você, amada irmã, acredita que Deus espera que vocês ajam quando o seu marido não faz o que é da vontade de Deus? Amada ouvinte, como você acredita que Deus espera que vocês dois sejam quando o seu marido não faz o que é a vontade de Deus? O que estas mães da Bíblia nos ensinam? Também tem o caso de Isaac e Rebeca, o papel dos pais. Isaac era o filho esperado. Ele foi muito amado, mas também muito mimado por Abrão e Sara. O comportamento dos pais era tão centrado no filho que chegaram a se esquecer de que ele deveria ser preparado pela graça de Deus para também ser um pai de família. Abraão pediu a um servo para sair e procurar uma companhia perfeita para Isaque, e encontrou Rebeca. Rebeca era uma mulher bonita, inteligente e temente a Deus. A Rebeca, uma mulher inteligente, ela teve de tomar uma decisão muito difícil: largar pai e mãe e tudo o que conhecia para partir para longe e casar com um jovem
que ela apenas ouviu falar. Isaac e Rebeca se casaram e a sua relação era muito terna e cheia de amor. No entanto, ao longo dos anos, algo aconteceu e o casamento começou a ter problemas. Apesar de Isaac e Rebeca terem uma relação de afeto até em público, algo se passava e provavelmente seria a falta de diálogo e a partilha entre os dois, pois Rebeca era faladeira, mas Isaac era retraído. Veja que coisa extraordinária. Apesar de Isaac e Rebeca terem uma relação de afeto até em público, algo se passava e provavelmente seria a falta de diálogo e partilha entre os dois, pois Rebeca era faladeira, mas Isaac era retraído. A falta de filhos também dificultava a relação entre os dois. Muito bem. Amados ouvintes, o que podemos aprender com a história entre Isaac e Rebeca? Será que a relação com os seus filhos não está preparando-os mal para que, no futuro, eles próprios sejam pessoas independentes e capazes de comunicar os seus problemas com a pessoa que amam? Como poderá ensinar os seus filhos sobre a importância de se casarem com alguém que tem fé em Deus e que tenta seguir a vontade de Deus? Como poderá você ensinar o seu filho nesse sentido de seguir a vontade de Deus? E aí, meus amados irmãos, como é que vocês poderão melhorar a relação entre vocês dois? A comunicação é uma parte essencial no bem-estar do casal e, por isso, não podem existir temas tabu ou problemas silenciados. Então, pense no que aconteceu com Isaac e Rebeca, para vocês verem. Leiam a Bíblia para vocês verem se Deus retratou a situação de Isaac e Rebeca de alguma maneira que possa servir para você. Então, meus amados ouvintes, isso é importante a gente observar. Observar muito, né? E uma das perguntas que eu coloco para vocês: já alguma vez você colocou a sua vontade e o seu futuro nas mãos de Deus para que Ele oriente a sua vida em todas as coisas? E aqui especial para os maridos. Você é culpado de expressar as suas opiniões e esperar que a sua esposa seja submissa e aceite tudo o que você diz? Aprendeu a consultar o Senhor em todas as decisões importantes? Existem áreas da sua vida que não são colocadas nas mãos do Senhor com receio das consequências que por isso possa trazer algo ruim para o seu conforto? Irá humildemente aceitar a vontade de Deus em todas as coisas na sua vida ou não? Esta é a pergunta que fica. Você irá se submeter à vontade de Deus em todas as coisas da sua vida ou não? Então, vamos orar para terminar e agradecer ao Senhor. Ó Pai bendito, ó Jesus de Nazaré, ó Espírito Santo de Deus, vem à vida dos seus ouvintes, dos seus servos e das suas servas que estão enfrentando dificuldades no casamento. Abençoa-os, Senhor, em o nome de Jesus. Assim nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus, e pedimos a vocês, ouvintes, que
se comuniquem conosco para dizer em que vocês estão enfrentando dificuldades e como nós podemos ajudá-los.